Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir, a partir deste momento, da Praça São Pedro, a oração mariana do Ângelus com o Papa Francisco. Nos estúdios, hoje, Jane Nogara. Queremos inicialmente saudar todos vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais e também através do nosso site vaticanews.va/pt. Também uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, Estados Unidos e no continente africano. Em particular, a Rádio e TV Aparecida, a Rádio Gregoriana do Rio de Janeiro, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, a Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádio Web SOS Vida, Rádio TV Tropicana da Bahia, Web Rádio Fé e Luz de Campinas. Sejam bem-vindos a esta transmissão. Imagens da Praça São Pedro com os peregrinos provenientes de várias partes do mundo que se encontram devidamente distanciados como medida de prevenção pela pandemia, depois que nos últimos dias tem aumentado sensivelmente o número de infectados na Itália. É um lindo domingo de outono ensolarado na cidade do Vaticano. Na Praça São Pedro, a temperatura neste momento é de 16 graus. Hoje é o 29º domingo do tempo comum e a igreja celebra o Dia Mundial das Missões. Dentro de instantes, o Santo Padre iniciará a oração mariana do Ângelus. O Dia Mundial das Missões este ano tem como tema Eis-me aqui, envia-me. Este dia foi comemorado no 3º domingo de outubro, mês das missões, e foi instituído pelo Papa Pio XI em 1926. Um dia de oração pela evangelização dos povos, cujo objetivo é incentivar a cooperação missionária no mundo e o contributo dos missionários. Estamos aguardando a chegada do Papa na janela. Eis que o Santo Padre assoma na janela do Palácio Apostólico e saúda a multidão presente na Praça São Pedro. Vamos nos preparar para ouvir a sua alocução neste 29º domingo do tempo comum. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Il Vangelo di questa domenica O Evangelho deste domingo nos mostra Jesus lutando contra a hipocrisia de seus adversários. Eles lhe fazem muitos elogios, muitos, mas depois lhe fazem uma pergunta insidiosa a fim de colocá-lo em apuros e desacreditá-lo diante do povo. Eles perguntam: é lícito ou não pagar o tributo ao César? É lícito ou não pagar imposto a César, ou seja, pagar os impostos a César? Naquele tempo, na Palestina, o domínio do Império Romano era mal tolerado. Eles eram invasores, dá para entender. Também por razões religiosas. Para a população, o culto do imperador, marcado também pela sua imagem nas moedas, era um insulto ao Deus de Israel. Os interlocutores de Jesus estão convencidos de que não há alternativa ao seu questionamento, ou sim ou não. Estavam esperando. Porque com esta pergunta, eles tinham certeza que com esta pergunta deixariam Jesus sem resposta, para ele cair numa armadilha. Mas ele, Jesus, conhece a malícia deles e sai da armadilha. Pede a eles que lhe mostrem a moeda do imposto.
Ele a toma em suas mãos e pergunta: de quem é esta imagem impressa? Eles respondem que é de César, ou seja, do imperador. Então Jesus responde: devolvei o que é de César a César e a Deus o que é de Deus. E com essa resposta, Jesus coloca-se acima da polêmica. Jesus sempre está acima das polêmicas. Por um lado, ele reconhece que o imposto a César deve ser pago. E também todos nós. Todos os impostos devem ser pagos, porque a imagem na moeda é sua. Mas, sobretudo, acima de tudo, ele lembra que cada pessoa traz dentro de si uma outra imagem, dentro do coração, a de Deus, e, portanto, é a Ele, e somente a Ele, que todos estão endividados com a sua própria existência, com a própria vida. Nesta sentença de Jesus, encontramos não apenas o critério da distinção entre as esferas políticas e religiosas, mas também diretrizes claras para a missão dos crentes de todos os tempos, até mesmo para nós hoje. O pagamento dos impostos é um dever dos cidadãos, assim como a observância das leis corretas do Estado. Ao mesmo tempo, é necessário afirmar a primazia de Deus na vida e na história humana, respeitando o direito de Deus ao que lhe pertence. Disso deriva a missão da Igreja e dos cristãos: falar de Deus e dar testemunho dele aos homens e mulheres do seu tempo. Cada um de nós, em virtude do batismo, é chamado a ser uma presença viva na sociedade, animando-a com o Evangelho e com a força vital do Espírito Santo. Trata-se de comprometer-se com humildade e, ao mesmo tempo, com coragem, dar a sua própria contribuição para a construção da civilização do amor, onde reina a justiça e a fraternidade. Maria Santíssima, ajude todos a fugir de toda a hipocrisia e a serem cidadãos honestos e construtivos. E sustente a nós, discípulos de Cristo, na missão de testemunhar que Deus é o centro e o sentido da vida. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis,
Requiem aeternam dona eis Domine. et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Agora vamos ouvir a sua saudação. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, oggi celebriamo la giornata missionaria mondiale. hoje celebramos o Dia Mundial das Missões, que tem como tema Eis-me aqui, envia-me. È bella questa parola tessitori. É muito bonita essa palavra. O cristão é chamado a ser um construtor de fraternidade. Não só de modo especial os missionários, os sacerdotes, os leigos, os consagrados que semeiam o evangelho em todos os campos do mundo. Rezemos por eles e demos a eles o nosso sustento, nosso apoio concreto. Neste contexto, desejo agradecer a Deus pela tão esperada libertação do padre Pierluigi Macalli. Lo salutiamo con questo applauso. Saudamos ele com um grande aplauso. Ele foi sequestrado 2 anos atrás em Nigéria. Nos alegramos também porque com ele foram libertados outros 3 reféns. Continuemos a rezar pelos missionários e os catequistas e por todos os que são perseguidos e são sequestrados em várias partes do mundo. Desidero rivolgere una parola di incoraggiamento e sostegno. Quero enviar uma palavra de apoio aos pescadores que estão há mais de um mês detidos em Líbia e também uma saudação aos seus familiares. Confiando a Maria, a estrela do mar, mantenham viva a esperança de poder logo abraçar os seus entes queridos. Rezo também pelos vários diálogos que estão ocorrendo a nível internacional para que sejam importantes para o futuro da Líbia. Irmãos e irmãs, chegou a hora de parar todas as formas de hostilidades, favorecendo um diálogo que leve à paz e à estabilidade e à unidade daquele país. Rezemos juntos pelos pescadores e pela Líbia, em silêncio. Saluto tutti voi, Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. Uma saudação particular dedico com afeto à comunidade peruana de Roma, reunidos aqui com a imagem do Senhor dos Milagres. Um aplauso a eles. Saúdo também os voluntários, aos participantes das leis italianas de tutela dos animais. Desejo a todos um bom domingo. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Com essas palavras tradicionais, o Papa se despede dos fiéis. Fiquemos com as suas palavras ao recordar que o cristão é chamado a ser uma presença viva na sociedade,
animando-a com o Evangelho e com a força vital do Espírito Santo. O Papa também recordou a todos que devemos sempre lembrar de que temos que pagar os impostos, temos que ser corretos, porém, mais importante de tudo é que somos de Deus. Devemos sempre recordar disso. Acima de tudo, Deus está, e somente Ele, que todos estão endividados com a sua própria existência. E nós convidamos vocês, amigos ouvintes e telespectadores, a visitar a nossa página vaticanews.va/pt. Ali você pode ler todas as notícias do dia, as atividades do Papa e mais informações. Obrigada pela companhia neste Ângelus, neste domingo 18 de outubro de 2020. Uma saudação a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.